A tatuagem significa... Pode significar várias coisas, mas pra mim é como se fosse uma extensão da minha casa, assim. Pra mim não, por estética. Como se fosse um adorno. Uma forma de expressão. Tudo na minha vida. Tudo que eu tenho hoje é a tatu que me deu. A gente é cheio de tatuagem, cheio de marca. Já sofri muito preconceito por ser tatuada, por ser mãe tatuada. Quando eu saio para fazer feira com meu filho, meu marido. Mas seu marido não tem nenhuma tatuagem. Você é tatuadora? Seu marido é tatuador? Não, eu sou chefe de cozinha. E seu filho? Quando tiver adolescente, quiser se tatuar, eu vou fazer da mesma maneira que meu pai fez comigo, que foi: filha, faz só com 18 anos, vai fazer com 16 anos, aí faz qualquer besteira. Aí depois quer cobrir. Aí vê que merda. Eu fiz a primeira tatuagem com 14 anos, mas assim, fui auxiliado pelos meus pais, pela minha mãe, na verdade, porque em casa a gente sempre teve essa coisa muito aberta, né, de relação a sexo, a drogas, a tatuagem foi uma coisa inserida por mim, mas que foi uma atitude meio insana. Foi 14 anos, a gente não sabe nem o que é da vida, né? Eu ainda não sei com 31, com 14, então. Mas nunca sofri, não. Foi super tranquilo. Até namorei com a minha ex-mulher, que eu fui casado há 8 anos. A família dela é super tradicional, família do interior. E pensei, né, nessa questão, que eu falei, pô, quando eu for conhecer as pessoas, a avó dela, eu tinha todo aquele cuidado, né? Mas foi super tranquilo, pelo contrário, as pessoas olhavam nos meus olhos e, independente das tatuagens, nunca nem me perguntaram se doía, como foi. Um processo até que eu me surpreendi, né? Até por ser aquela coisa de monocultura, aquele circuito fechado da galera do interior, mas super de boa. Preconceito sempre rola, sempre. Tipo, quando eu vim pra cá, né, pra esse prédio, até polícia chamaram, né, por conta do preconceito, a tatu, que é demais, muito. E aí teve o lance da síndica chamar a polícia por achar que estúdio de tatuagem vai ter ladrão e tal, a gente não vai ter mais sossego. E aí aos poucos eu fui convencendo, né, e fui mostrando que não tinha nada a ver o pensamento dela, e hoje em dia ela é até minha amiga, né? Quando perguntavam, você vai querer ser o quê? Aí eu, vou querer ser tatuador. Então era sempre bem pesado, assim, aquele clima, isso não vai dar futuro, isso vai te trazer envolvimento com drogas. Então eu resolvi, assim, dar uma chance pro direito, até por uma condição financeira, eu queria ter minhas coisas. Eu sabia que ali eu ia ter, era como se fosse um concurso para mim, porque toda a minha família é do ramo de direito, então foi uma época que eu meio que, passei a ser um robô. Assim, eu dizia que eu era um homem de ferro, que tinha que acordar, botar a gravata, era aquela armadura toda. E nisso eu já estava bem tatuado eu já tinha uma perna fechada praticamente toda, a outra também. E assim, era bem complicado, não. Eu passei uma época meio que com vergonha de tanta coisa que minha família falava, que pegava mal, até para um advogado pegava mal ter tatuagem. Eu já sofri preconceito por ter tatuagem, mas assim, eu não considero aquele preconceito literal. Eu acho que é aquele preconceito que você percebe só pelo olhar da pessoa. Às vezes eu tô andando no ônibus, indo pra faculdade, e aí as pessoas, algumas olham tipo dos pés à cabeça, e você pensa, pô, o que é que essa pessoa tá pensando ao olhar pra mim, vendo o que é que eu tenho sobre minha pele, né? O que minha roupa não esconde. Se você vê uma pessoa completamente tatuada, rosto, corpo, enfim, a sociedade em si já descriminaliza um pouco, já acha logo que é marginal. Querendo ou não, ainda a maioria das pessoas ainda tem um pouquinho de preconceito, né, em relação a isso. Eu acho bonito, pequenininha, discreta, um dragão cobrindo o corpo todo, enrolando o corpo todo, é meio estranho. Eu não acho que seja de acordo a um homem civilizado usar tatuagem.
no geral, é algo inerente ao homem, ao ser humano, mas quando a gente é um pouco inteligente, a gente deixa isso mais pro lado e tem generosidade em poder não subestimar o outro, em poder simplesmente abrir os braços e receber. Eu considero mesmo um encurtamento de tempo, né? Vamos dizer assim, desse negócio, porque é como se fosse realmente um preconceito, mas porque a tatuagem estabelecesse isso como um código, um signo. Ó, faz uma leitura rápida aí de mim e pelas minhas tatuagens você vai entender minimamente qual é a minha. Se a partir disso você não quiser me conhecer, realmente eu já não tenho interesse. Mas isso às vezes aproxima, a tatuagem aproxima gente que nunca falou com você e lhe afasta de gente que só pela leitura que ela vai ter do desenho que está no teu braço já criou uma ideia errada sobre tu, mas na realidade ela está exatamente deixando a ideia errada que ela é bem mais exposta do que as suas tatuagens. O que a gente tem no mundo inteiro são várias formas de se perceber a realidade. Essa dimensão do simbólico é exclusivamente do humano. Então a gente pode dizer que toda forma de conhecimento evolui ou muda nos tempos com a humanidade. Então o preconceito é exclusivo do humano, que não é biológica e que tem suas raízes ideológicas, construída através dos tempos pelos mais variados fatores, assim, que na maioria das vezes é da ordem religiosa. Então o cristianismo se apropria de uma passagem para justificar a não se praticar a tatuagem. No meu cotidiano, por exemplo, se discute muito a questão de religião. Eu sou evangélico, eu sou católico e eu não aprovo porque na Bíblia tem escrito de que não se pode modificar o corpo e tal. Mas aí na minha vida, por exemplo, eu tenho familiares que são evangélicos e eles me tratam de forma normal, não tem diferença nenhuma por eu ter piercing, por eu ter tatuagem, por eu ser tatuadora principalmente, não tem nenhum preconceito em relação a isso. Por eles gostarem de mim, isso se torna mais fácil. Talvez possa acontecer de eles verem outra pessoa que não sejam nada deles e eles sintam um preconceito e por mim, por ser da família, não ter tanto. Olha, primeiro é o seguinte, eu sou cristão e um cristão que conhece a palavra de Deus, ele sabe que no livro de Levíticos está escrito para o homem não se tatuar. Então, não é que seja uma condenação, mas é uma coisa que você está fazendo marcas no seu corpo. Então, hoje, isso é uma abominação para Deus. Tatuagem, piercing, tatu e piercing, alargador, megaphone, aceitando todos os tatuagens. Tatuagem, piercing, tatu e piercing, alargador, megaphone, tatuagem e piercing. O GEST, ele foi criado basicamente para alertar aos alunos que queriam ser tatuadores. A ideia básica era estudar a questão da biossegurança, questões de estilo, mas o mais importante talvez aí no meio do curso era fazer um mapeamento da tatuagem no Recife. Assim. Quem era quem em termos de tatuagem, qual era o estilo que mais se fazia, quais são os tatuadores mais atuantes, qual é a tatuagem mais procurada, se é a tradicional, no sentido de old school mesmo, ou se é aquele eclético que faz tudo. Para mim, tatuagem também, o tipo de tatu define um tempo e um espaço ali bem facilmente. Eu sei a idade das pessoas pelo tipo de tatuagem que ela tem. Então, por exemplo, hoje vai ficar marcado, as meninas que hoje têm 20 e poucos anos, elas vão ser da geração tatuadas na parte frontal da coxa. Na minha época, as meninas de 20 e poucos anos, elas tinham um tribal aqui no braço, às vezes dando a volta com um coraçãozinho no meio.
Então as moças que hoje têm 40 e poucos anos de idade, elas são da geração do tribal no braço e tal. No Brasil, se tem histórias de que a tatuagem era muito comum entre os marinheiros. Que esses marinheiros, eles frequentavam prostíbulos. E aí se difundiu mais, né? As prostitutas passavam a se tatuar também. Além disso, né, é uma prática muito comum nos presidiários. Eu acho que se propagou uma visão muito deturpada do que seria a tatuagem, né? Do que seria o tatuar. Talvez até já tenha isso. Já não se tem mais preconceito pela tatuagem, mas se tem pelos estilos. Isso é tatuagem de ex-presidiário, isso é tatuagem de boy, isso é tatuagem de ex-cocota, isso é tatuagem... Talvez tenha pela classificação, saca? Da tatuagem, mas não pela tatuagem em si. Minha primeira tatuagem que me estimulou a fazer foi o meu pai, que ele faleceu, que até hoje eu sinto falta dele, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu ensino para o meu filho, eu aprendi com ele. Tudo de bom na vida. Então essa foi minha primeira tatuagem. Ai. Ai. Quando eu decidi que iria queria cobrir o braço esquerdo, e esse braço esquerdo ele tinha uma temática, assim, não foi simplesmente chegar, vou fazer qualquer doideira. Eu decidi fazer os 4 evangelistas porque eu sou cristão ortodoxo, aquilo fazia sentido para mim. Então eu falei, eu vou cobrir essa porra desse braço. Eu queria uma coisa que a galera olhasse e falasse, que porra é essa, velho? E que fosse uma coisa meio atemporal. Eu não queria olhar pro meu braço e ver um anjo. Eu não queria olhar pro meu braço e ver um touro. Eu queria ver alguma coisa que também me remetesse a esse universo, mas que era um universo muito particular, um universo muito individual. Eu queria que mantivesse a tradição da ortodoxia, mas que também falasse um pouco sobre o que eu sou, esteticamente falando. Não era uma saudade de alguém, não. Era saudade de tudo mesmo. Era saudade para a ex-namorada pensar que era com ela. Mas foi bom que várias ficaram pensando, mais de uma ficou pensando que era com ela. Esse nome é muito bonito, saudade, e esse nome é para ser tatuado mesmo. Só que eu fui muito tímido na minha saudade. Ela é muito maior e mais legível. Ela merece uma reforma. Nenhuma delas foi por estética. Elas falam sobre mim, sobre alguma época importante da minha vida que eu quis firmar no meu corpo, sobre minhas transformações, o meu olhar de mundo. Elas são autênticas porque elas falam de uma Isabela que está sendo. Então essas minhas tatuagens, elas são extensões de mim. Então assim, eu tenho até uma frase, velho, que eu costumo falar muito, que é tipo, eu sei que um dia eu vou morrer, mas eu vou deixar partes de mim registradas aí na cidade, em pele, né? Que é algo muito foda. Pra mim, eu acho muito interessante isso. Eu me arretei que eu estava na praia, aí chegou uma mulher assim, aproximou, querendo puxar papo, falou, você foi do exército? Eu falei, não, por quê? Ela falou, não tem escrito soldado no seu braço. Eu ainda quase emendava, dizia, não, foi uma relação que eu tive e eu não quis dizer o nome do cara, vou ter só a patente. Mas aí não, já estava bom de inventar a história. Aí expliquei que era saudade, uma saudade pegando bem fraquinho, já não lembrava mais nem de quem.